Meus amigos, imagina que alguém chega pro técnico dos Bills, o Sean McDermott, antes desse jogo e fala assim, ó, eu descobri o playbook dos Patriots pra esse jogo. Eles vão correr com a bola em 96% das jogadas. O quarterback deles, aquele calouro que tá mandando bem lá, ele vai tentar 3 passes e 2 deles foi no momento até meio de desespero, nem era o plano. O que você tem que fazer é parar o jogo corrido. E o Sean McDermott vai falar, bom, eu duvido um pouco que vai ser tão agressivo assim, mas beleza, obrigado pela informação privilegiada. E aí ele não consegue parar o jogo corrido. Sabe qual é a diferença dessa fanfic pro que realmente aconteceu? Não é informação privilegiada. O Sean McDermott sabia que isso ia acontecer. Ontem, antes do jogo, tava chovendo, tava neve, tava frio pra caramba, próximo dos 0 graus, com uma sensação térmica ainda menor. E o vento tava absurdo lá em Buffalo, lá no Highmark Field, né, no campo dos Bills. Tava mais ou menos uns 70, depois aumentou para 80 e até 90 km por hora de vento. A flanelinha que fica em cima dos postes de field goal, uma delas saiu. E você nem precisava ver elas para ver o vento, porque a própria trave tava fazendo assim, ó. E antes do jogo eles tiveram que ajeitar ela, porque ela tinha ficado torta por causa do vento. Então, conhecendo o Bill Belichick, que é um cara que gosta tanto do jogo corrido, era de se esperar que os Patriots fossem correr com a bola o jogo inteiro. E aí as pessoas falam muito de equilíbrio na NFL, de você conseguir correr bem com a bola para que o jogo passado seja mais eficiente. E ninguém recomenda que você corra 50 vezes com a bola e tente apenas 3 passes, porque a defesa já sabe o que esperar e aí ela vai saber defender. Vai saber defender? O Sean McDermott foi pro jogo, em casa, um time que no ano passado tinha varrido os Patriots ganhando 2 jogos, e o Sean McDermott falou que ele ia pra casa tomar um vinho e curtir, porque ganhar do Bill Belichick é sempre maravilhoso. E aí agora, nessa temporada, valendo a seed número 1 da AFC e valendo o primeiro lugar da divisão, o Bill Belichick corre com a bola em todas as jogadas e os Patriots ainda assim ganham o jogo por 14-10. A gente vai falar disso depois da vinheta. Vai! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Goalin Sports. Vamos falar uma coisa aqui. Tem uma autoridade do Bill Belichick que nenhum outro técnico teria essa loucura de ousadia ou coragem, o que você queira chamar, de fazer uma estratégia de jogo dessas. Eu vi muito torcedor dos Patriots bem bravo com as decisões da comissão técnica e eu entendo totalmente, cara. Já teve vários jogos nessa temporada, lá no começo, contra os Saints, principalmente, em que eu questionei extremamente a comissão técnica de fazer as mesmas coisas toda vez e não funcionar. Ontem foi diferente, cara. Ontem a situação climática era um fator muito grande. E o Bill Belichick sabe o quanto o Mac Jones é monstro, mas o Bill Belichick sabe que, cara, é um jogo difícil para qualquer quarterback, até pro Josh Allen, que, sendo excelente como ele é, errou metade dos passes. Teve um passe para touchdown numa campanha que começou na red zone e só isso, não conseguiu mais nada. Que errou passes para jogadores que ele tinha, mas que o vento não deixava a bola chegar. Então o Bill Belichick falou, a gente tem uma unidade de corrida excelente e a gente vai abusar disso. Importante dizer outra coisa, nenhuma corrida é igual à anterior. É claro que o conceito pode ser o mesmo. Os Patriots usaram várias vezes o conceito trap, em que o cara de linha ofensiva, ao invés de bloquear o cara que tá perto dele, ele deixa esse cara passar pra bloquear outro que vem depois. Ou dá pro wide receiver que tá do lado bloquear o cara da ponta, o defensive end, e o jogador de linha ofensiva se movimenta pra bloquear o outro. Isso daí são conceitos que se repetiram, mas as corridas são diferentes e variadas. Não é à toa que o Damien Harris teve uma corrida pra touchdown de 64 jardas no começo do jogo. Essa é uma estratégia que o Bill Belichick adotou de corrida em 100% das jogadas que só funciona em um time extremamente bem treinado, disciplinado e que não comete erros. E apesar dos Patriots serem esse time, quase deu errado. Porque os Patriots conseguiram forçar uma quarta descida dos Bills, os Bills chutaram o punch, e aí o N'Keal Harry, que nunca tinha retornado um punch nem kickoff na sua vida na NFL, ele acaba a bola encostando no capacete dele e os Bills têm a bola na red zone e conseguem fazer o touchdown. E aí depois falta uma horse collar tackle, quando você pega aqui no colarinho do jogador do Hightower, que deu 15 jardas de graça para os Bills numa campanha que os Patriots estavam conseguindo defender, ou até uma falta muito mal marcada por culpa da arbitragem, em que o Miles Bryant
empurra o Josh Allen pra fora do campo e eles consideraram unnecessary roughness, sendo que o Josh Allen tava tentando com todas as forças chegar na linha de primeira descida e não é responsabilidade do defensor ver se o cara tá fora de campo ou dentro de campo quando ele tá pulando. Então pra mim foi uma cagada muito grande. Essas 3 jogadas pra mim foram muito importantes e podiam ter dado a derrota pros Patriots, porque teve um momento ali no final do jogo em que os Bills erraram um field goal e quando os Patriots voltaram pro campo eles conseguiram só 3 jogadas e 6 jardas, porque o Matt Milano, linebacker dos Bills, mandou muito. E aí faltando 3 minutos e 52, os Bills chegaram bem longe ali na linha de 13 jardas dos Patriots, fizeram uma segunda pra 9, terceira pra 9, e aí false start pra voltar um pouco, e aí quarta pra 14, e o Josh Allen tentando mandar uma bola pro Gabriel Davis, que não deu certo, e aí mais uma loucura do Bill Belichick, que você também pode chamar de coragem se quiser, em que numa quarta pra 14, naquelas situações, ele manda uma blitz agressiva em cima do Josh Allen e deixa a marcação homem a homem em 3 dos grandes wide receivers que esse time tem, e 3 wide receivers muito explosivos na NFL, que é o Cole Beasley, Stephon Diggs e o próprio Gabriel Davis, e ele para esses 3 caras numa situação absolutamente maluca. Então, tudo indicava a vitória dos Bills aqui. Os Bills jogando em casa, com um ataque melhor, uma defesa forte. O Mac Jones, que é um cara que nasceu na Flórida, que jogou em Alabama e que nunca tinha visto neve na vida dele até 2015, e até provavelmente bem depois. O Mac Jones simplesmente teve uma semana de folga, em que ele só teve que entregar a bola 10 vezes pro Damian Harris, 24 vezes pro Ramondre Stevenson, 4 vezes pro Brandon Bolden, uma pro Eggler, uma pro Bourne e uma pro Jonnu Smith, e o próprio Mac Jones até fazendo quarterback sneak numa terceira pra 5. Então, cara, 3 tentativas de passe do Mac Jones. Uma foi uma recepção do Jonnu Smith, que a bola devia ter caído, porque foi um overthrow, o vento fez a bola ficar no ar muito mais do que devia, mas o Jonnu Smith pegou. Uma pro Brandon Bolden, que foi uma baita loucura também, e uma pro Nelson Eggler, que não resultou em jogada, né? Aí teve o N'Keal Harry, a jogada horrível dele, que podia ter acabado com essa estratégia do Bill Belichick, mas ele se manteve firme até o final. Os Patriots marcaram touchdown e conversão de 2 pontos porque o chute estava impossível daquele lado do campo. O Jake Bailey chutou um punch de 15 jardas, sendo que o Jake Bailey é um dos melhores punters da NFL. Os Patriots depois fizeram o field goal quando viraram o campo e conseguiram chutar na outra trave. E aí os Bills conseguem fazer o touchdown para ficar 11-7. E aí depois 11-10. Um field goal para os Patriots fazerem 14-10 porque o Nick Folk é um cara extremamente confiável e os Bills não conseguem mais nada. O Tyler Bass teve a chance de fazer 14-13, o que poderia ter mudado muito as coisas, cara. Se os Bills ali naquela última campanha podem fazer apenas um field goal para virar o jogo, naquele lado do campo, eles poderiam ter feito e ter ganhado o jogo, mas não foi isso que aconteceu. O fator climático foi decisivo nesse jogo, mas ainda mais decisiva foi a estratégia maluca ou corajosa do Bill Belichick, que na minha opinião, nada clubista devia garantir a ele o prêmio de técnico do ano. O técnico do ano é também um cara como Kingsbury ou o Matt LaFleur e o trabalho maravilhoso que esses caras estão fazendo em Cardinals e Packers, mas o técnico do ano também é você pegar um time numa situação climática absurda, fazer uma estratégia maluca que só você tem coragem de fazer, senão você ia ser massacrado e ainda dá certo. É uma doideira, cara. É uma doideira. O Sean McDermott, o Bill Belichick alugou um apartamento duplex de 8 dormitórios na cabeça do Sean McDermott, que ele vai ficar pensando por muito tempo. Os Patriots agora vão para uma semana de folga, antes de pegar os Colts no sábado à noite, lá em Indianápolis, no dia 18 de dezembro, e depois receber os Bills novamente em casa, no domingo 3 horas da tarde, 26 de dezembro, e aí fechar a temporada com Jaguars no dia 2 de janeiro e Dolphins no dia 9 de janeiro, para depois decidir como vai ser os playoffs. Os Bills, por outro lado, agora com 7 vitórias e 5 derrotas, estão um pouco numa situação complicada, cara. Por quê? Não são mais donos do próprio destino. Eles agora estão 2 jogos atrás dos Patriots. Isso sendo que os Patriots vão descansar agora, os Bills já descansaram. E agora eles vão ter que ir, numa semana mais curta, pegar os Buccaneers fora de casa. Um Buccaneers que tá jogando muita bola e que o Tom Brady adora ganhar dos Bills.
Depois pegam Panthers, que apesar de ser um time fraco, adora dar um trabalhinho. Patriots de novo, dessa vez fora de casa, e com toda essa pressão de ter perdido o jogo contra os Patriots em casa, no frio, com aquela torcida maluca querendo matar o Mac Jones. E aí depois Falcons e Jets, que indica ser um final de temporada um pouco mais tranquilo. A questão é que agora a NFL tá um pouco mais maluca. A AFC, que tá tão competitiva, tem os Patriots liderando a conferência, 9 vitórias e 4 derrotas. Titans, Ravens e Chiefs com 8 vitórias e 4 derrotas. Lembrando que os Patriots vão ter a semana de folga e Titans, Ravens e Chiefs jogam na próxima semana. O Los Angeles Chargers, Cincinnati Bengals e Buffalo Bills estão logo atrás com 7-5 e são os últimos times nesse momento nos playoffs. Por quê? Steelers, Colts, Raiders, Browns, Broncos, Dolphins, Jets, todos estão atrás. A situação para Buffalo dificulta um pouco, até porque uma derrota para os Buccaneers na semana que vem e uma vitória dos Colts. Quem que os Colts pegam na semana que vem agora? Só os Patriots. Os Colts também vão ter uma semana de folga agora. Loucura, cara, loucura. Os Colts estão jogando muita bola e realmente podem entrar na disputa pelos playoffs. Os Steelers também. Derrota dos Bills, deixando eles 7-6. E vitória dos Steelers, deixando eles 7-5-1. Sendo que os Steelers vão pegar os Vikings agora. Tira os Bills da disputa de playoffs, cara. E isso é uma loucura. É isso, meus amigos. Lions fazendo rebuild por 20 anos. Browns por 20 anos. Os Jets tentando rebuild há tanto tempo. E os Patriots fazem um rebuild de 1 ano. E já são líderes da conferência novamente. Desculpa o clubismo, mas é emocionante torcer pros Patriots, cara. Do lado negativo, mas principalmente do lado positivo. Eu rezo todos os dias pro Bill Belichick não se aposentar no fim da temporada, porque enquanto esse cara estiver em New England, os Patriots sempre estão na disputa. As coisas só acabam quando ele sair. E eu torço pra que ele nunca saia, apesar de saber que isso vai acontecer. Os melhores times da NFL são os Cardinals com 10 vitórias, os Packers e os Bucks com 9 e os Patriots com 9. Essa disputa de playoffs vai ser louca, mas tem muita coisa pela frente ainda. Vamos aguardar as próximas semanas. Deixa o gostei, se inscreva, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço pra todos vocês e eu vou descansar um pouquinho. Fui!